Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui com vocês, começando mais um Boletim do AV nesta sexta-feira. Vai chegando ao final a primeira semana livre para poder trabalhar que o técnico Lisca está tendo no comando do Vasco. Nós vamos falar muito ainda sobre isso nesse vídeo. Antes eu já te peço o seu like, a sua curtida, o seu comentário, a sua interação, que você envie o link para os seus grupos de WhatsApp, Telegram, um amigo, uma amiga vascaína e ajude a gente na divulgação. Também ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @vascaínos. Bom, apesar de tempo não estar sendo um problema, você, torcedor, já deve ter reparado que nessa semana no Vasco não aconteceu nenhuma entrevista coletiva. O Vasco está adotando um silêncio, uma blindagem por parte do elenco nesse momento complicado que a equipe vive na 11ª posição da tabela com apenas 28 pontos somados. Dessa forma fica complicado a gente dizer para você, torcedor, qual é o time que vai estar a campo, o que o jogador tem para falar sobre o assunto, porque realmente isso não está acontecendo na Colina Histórica. O que se sabe é que o Bruno Gomes, o volante, está liberado para jogar. Surgiu uma dúvida com relação a isso, porque no jogo contra a equipe do Goiás ele recebeu 2 cartões amarelos, seguidos de um vermelho, e aí foi expulso da partida. Nesse sentido, os cartões amarelos são anulados, valeu apenas o cartão vermelho, então o jogador estaria livre para poder atuar. Ele já foi julgado com relação a essa expulsão, foi absolvido e depois, na sequência, no jogo contra o Operário, já recebeu o 2º cartão amarelo. Então ele, para esse jogo, pode atuar, mas está pendurado. Assim como o Daniel Amorim, que já fica à disposição, deve começar no banco de reservas. Quem está fora é o Rômulo, que esse sim recebeu o 3º cartão amarelo e fica suspenso para essa partida. Mas como vem a equipe da Ponte Preta, adversário do Vasco no domingo? A Ponte, que está numa situação mais complicada ainda que o Vasco na tabela de classificação, é 15ª colocada com apenas 22 pontos somados e vive uma crise principalmente no sentido de salários dos jogadores que não estavam dando entrevistas por conta desses débitos atrasados. Mas em meio a isso, a Ponte está se reforçando, trazendo jogadores. Dessa vez, o volante Yuri já está regularizado e pode estrear contra o Vasco. Além dele, o lateral esquerdo Marcelo Hermes, que é ex-Cruzeiro, ex-Grêmio, ele pode estrear contra o Vasco e nós vamos ouvir ele aqui agora nesse Boletim do AV falando sobre os seus pontos fortes. A questão defensiva minha melhorou bastante desde quando eu comecei no profissional. Aprendi muito em Portugal nessa questão, estou melhorando cada vez mais, mas minha questão bola parada, cruzamento é o meu ponto forte, então eu quero ajudar nisso, dando assistência, fazendo até provavelmente fazendo finalizações para fazer gol. Pois é, justamente a temida bola aérea que o Vasco tenta nesse momento corrigir para o decorrer da Série B. A gente vai falar ainda sobre outros aspectos fundamentais que o técnico Lisca está tentando trabalhar no Vasco nesse momento, depois de um recado do Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Agora nós vamos falar sobre gols de falta. O último do Vasco foi no dia 7 de abril, no jogo contra a equipe do Tombense. Quem marcou foi o Andrei pela Copa do Brasil. Está prestes a completar 4 meses que esses gols não acontecem. Mas por que isso não acontece mais no futebol? A gente vai ouvir agora um bate-papo entre o técnico Lisca e o ídolo Roberto Dinamite, que é uma referência nesse sentido na história do Vasco. A gente confere agora. Muitas vezes a gente tem a briga com os fisiologistas, preparadores físicos, sabe? Ah, porque hoje em dia tem muito trabalho de força, trabalho de potência, aí tem o localizado, tem o funcional, mas o futebol ainda é bola na rede, né? A gente precisa ter tempo para
aperfeiçoar isso, né? E quem ouve as histórias de vocês falando quanto que vocês praticavam, né? E treinavam e repetiam, né? Então é uma coisa que eu estou revendo. Tenho conversado demais com as comissões permanentes para a gente poder. Hoje é difícil, Roberto, porque o jogo é quarta, sábado, viaja, sabe? Na época de vocês era um pouquinho mais tranquilo. Vocês podiam treinar um pouquinho mais. Mas vamos ver se agora no segundo turno abre um pouco as semanas, aí a gente consegue trabalhar mais jogada ensaiada também, que no futebol precisa também, né? Precisa. Ainda não consegui de laterais. De laterais, né? Uma falta daqui a pouco que não entra lateral, entra no pivô para preparar para trás, né? Tem muita coisa para fazer, né? É claro que tudo isso passa pela vontade e pela qualidade dos próprios jogadores. Isso o Lisca disse ainda nesse bate-papo na Vasco TV. Mas agora nós vamos ouvir o Daniel Gonçalves, que hoje é coordenador científico da equipe do Palmeiras, esteve no Vasco recentemente na comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo. Ele fala sobre o aspecto físico disso, desses treinamentos de falta que geralmente acontecem após as atividades. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente o tema cobrança de falta no futebol atual é um tema que tem gerado alguma polêmica, principalmente pela percepção da redução dos gols em cobrança de falta direta, né? A gente sempre se notabilizou no futebol brasileiro por ter os exímios cobradores dessas faltas frontais. Realmente, com o aumento da intensidade, com o calendário cada vez mais congestionado, as equipes que obtêm sucesso fazem 70, 80 partidas no ano, e é uma sequência muito grande de 9 jogos por mês, né? Às vezes 4, 5 meses consecutivamente. Então, há uma tensão muito grande com a recuperação dos atletas. E cobrar faltas, 40 cobranças de faltas, conforme acontecia com os atletas da década de 80, da década de 90, após um treino, que o treinamento é intenso, tão intenso quanto se joga, né? Porque aquele ditado treino é treino, jogo é jogo, caiu por terra, agora treino é jogo e jogo é treino. Então você tem que treinar com a mesma intensidade que se joga. Então fica difícil você fazer um trabalho exaustivo de cobrança de faltas após o treino. Então a parte científica normalmente orienta que não seja feito. Eu sou a favor da cobrança antes do treino. Então, como processo de pré-treino, de aquecimento. Então estabelece uma rotina, ao invés do atleta ficar fazendo os trabalhos preventivos na academia, 2 vezes por semana ele vai a campo e faz ali uma rotina de 20 a 30 cobranças antes do treino, com o intuito de melhorar essa performance na cobrança de falta. Pois é, então solução para não gerar uma lesão, um desgaste maior dos atletas tem, e a gente sabe que o Lisca está empenhado em conseguir o melhor rendimento dessa equipe. Eu vou ficando por aqui, lembrando para vocês que hoje tem AVNews ao vivo com Flávio Dias e comigo também aqui no canal. Não perde não, ativa o sininho aí para você saber a hora que começar. Um beijo e até mais tarde!